Oi, gente! Tá começando mais um episódio do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti, e continuamos a segunda parte com um dos escritores mais criativos do Brasil. A gente vai descobrir todos os segredos, eles vão contar tudo pra gente. Muito bem-vindos de novo! Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Vamos continuar essa conversa gostosa. Vamos lá, Obrigado. Antônio, Thiago. Vamos começar sobre o que a gente conversou, inclusive, lá no escritório. A dificuldade do profissional, ao se formar, de enxergar o escritório como uma empresa, como uma instituição. Inclusive, vocês falam muito sobre isso. Qual o momento que vocês conseguiram entender esse processo? Foi desde o início? E o que vocês podem deixar aí de conselho para o pessoal que está totalmente perdido? A gente continua entendendo. É um processo contínuo. Exato. Mas teve um momento assim que... Eu acho que, até o intuito, né, eu acho que eu trabalhar junto, né, eu não sou arquiteto de formação, né, eu sou formado em turismo, pós-graduado em marketing. O Thiago é arquiteto, o Lula é arquiteto, engenheiro ele civil, fez engenharia né? civil também. Então, assim, eu acho que o intuito da gente trabalhar junto é... Eu sempre tive esse olhar de querer estruturar. Certo. E, né, eu acho que de querer fazer. E obviamente que eles também tinham, né? Tanto é que a gente se juntou nisso com essa vontade de sempre trazer isso da melhor forma possível. Então eu acho que assim ter a consciência ela é fundamental, né? De maneira geral, né, pelo que a gente conversa e vê de mercado, eu acho que o arquiteto na formação acadêmica dele tem muito pouco contato, né, com esse olhar. E eu acho que isso até é uma coisa que poderia ser melhorada e eu acho que isso consequentemente melhoraria a profissão da arquitetura no país como um todo, que eu acho que tem muito a melhorar ainda. Sim. Né? Mas eu acho que fazer reflexões sobre o que você quer da vida, mesmo que muito jovem ainda, eu acho que é uma questão importante. Trabalhar em escritórios é uma coisa que também é muito importante para Que dá uma entender base muito fluxos de boa. trabalho. Eu acho que às vezes as pessoas têm um olhar de que é tudo muito fácil. É uma coisa assim, não, é tranquilo, tal. A grama do vizinho é sempre mais verde. Não, mas tem isso, mas tem aquilo. Essa questão é tão importante. Eu lembrei de um episódio até do Vitor Tomé, que é um dos donos da City, uma das maiores construtoras de Goiânia, de alto padrão. E ele falando assim, gente, eu pagava para fazer estágio com os grandes nomes. Hoje ninguém faz, é um absurdo. Assim, ele revoltado de quantas oportunidades que esses estagiários estão perdendo, né, hoje. É uma pena realmente. E não é só aqui, viu? Eu estava conversando com uma colega que trabalha num escritório de arquitetura europeu e eles estão passando pela mesma coisa. Falou assim, a pessoa começa a carreira e tira um ano sabático. Nossa, tipo assim, é uma coisa Mas que é a nova muito geração, distante. dizem. Exato. Eles não são tão workaholics como nós. É, Tem mais qualidade de vida, que assim, eu falo qualidade de vida porque a qualidade de vida é praticamente dentro de um Instagram, né? Às vezes Eu vejo e não tem isso. certo e errado, né? Eu acho que Lógico. assim, é uma questão Eu não geracional, sei o né? quanto é sustentável esse caminho, porque eles também vão entender daqui a alguns anos qual foi essa trajetória que eles construíram, aquelas decisões que eles tomaram. Exato. Acho que a gente tem uma característica de muita ambição, muito trabalho, muito mão na massa. Isso a gente não... Acho que... A vontade de realizar, né? De realizar, enfim, acho que isso foi uma das coisas que fez o escritório conseguir se consolidar. Eu acho que essa vontade, essa energia nossa, né? Isso que eu comentei, essa fase que a gente estava com esses 3 projetos, né? Que a gente tinha comentado acho que eu lembro que era um momento de muita energia que a gente colocou ali, que os 3 projetos foram premiados
E a gente seguiu todos esses anos para cá com essa mesma energia. Eu acho que assim, na arquitetura tem muita área para se trabalhar, né? O nosso escritório, por exemplo, acho que a gente trabalha um leque grande de tipos de projetos. A gente não está... acho que a gente faz desde do desenho de produto até a incorporação de prédio, enfim, passando por escalas de avaliação de bairros, enfim, acho que tem escalas muito diferentes. Enquanto na faculdade, eu acho que assim, tem muita faculdade que acaba olhando muito para o urbanismo, e a gente não tem muita cultura do urbanismo no Brasil. A gente está muito olhando para o projeto, para a reforma, para a estética, para tanto que os projetos de interiores, eu acho que é uma coisa que talvez movimente muito mais do que os projetos de arquitetura. E eu acho que a gente tem essa flexibilidade no nosso escritório, até esses mercados eles oscilam muito, né, com o tempo, então a gente acaba sempre se readequando. Então dentro dessas áreas tem uma área que está crescendo e outra que diminui um pouco, então a gente sempre conseguiu equilibrar muito bem o escritório nisso. Mas é um desafio de estruturar o escritório. Por isso que o Antônio comentou, a gente está aprendendo ainda, porque é o tempo todo uma mudança, e a gente tem que... O próprio crescimento do escritório, ele tem ali, ele traz novas características para um grupo, né? A gente está trabalhando num grupo, né, de tantas pessoas, e esse grupo aumenta, isso traz novos desafios. Então, acho que uma coisa que constantemente, e nada te ensina antes a estruturar isso, né? E eu vejo muito dessa estrutura mais sólida em escritórios com sociedades. Porque eu vejo que as grandes sociedades os sócios têm habilidades que se complementam, né? E isso é muito claro, assim, entre vocês. Sem dúvida, acho que é uma coisa que a gente sempre teve essa segurança também de cada um estar olhando a coisa sob uma ótica diferente. Eu acho que isso não é fácil, porque isso também gera muita troca, né? Muita discussão, muito conflito, e no fim... É um casamento. Mas enfim, é uma... Sim, A gente brinca que é um trisal. Mas, enfim, é uma coisa que a cada conflito, discussão que acontece, a gente cresce, a gente entende o lado do outro, tem que ter muito respeito, e muita a personalidade parcimônia, de muita cada paciência. um, como que é? É super diferente, o que é muito bom também, porque isso, tem momentos que você... né, o Antônio tá mais apropriado para atacar aquele assunto, às vezes sou eu, às vezes é o Lula. Então a gente vai se dividindo e se equilibrando. Hoje a gente tem um time de sócios também que a gente trouxe, né, para o corpo do escritório ali também, para... acho que tinha um time muito dedicado ao escritório dos coordenadores ali. Que Até era uma pergunta minha, se existe um plano de carreira ali dentro do escritório para esses grandes talentos, né? Para não saírem ali do escritório. Olha, a gente tem gente que está com a gente, por exemplo, a Letícia está há 10 anos com a gente. Ela foi forjada no Super Limão. E há 9 anos. Assim, as pessoas estão há muitos anos com a gente. A gente tem estruturado isso, mas mesmo o plano de carreira, ele traz uma complexidade muito grande dentro de um escritório de arquitetura, do porte do nosso, pelo menos, né? A gente tem aí por volta de 40 pessoas. É uma empresa pequena, então assim, eu acho que até defina um plano de carreira, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero um plano de carreira igual a da Natura. Poxa, animal, mas a gente não é a Natura, né? Então assim, eu acho que a gente tem sido muito cuidadoso também em como modelar isso de uma maneira que seja aderente. Eu tenho ouvido, né, de pessoas que falam, não, aquele escritório tem um plano de carreira, falar que tem um plano de carreira é muito fácil, mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem, que a gente é muito honesto em relação ao que a gente vai de fato cumprir. Então, assim, eu tento sempre
não criar grandes expectativas de coisas que às vezes a gente não sabe exatamente se a gente consegue colocar de pé. E uma coisa que a gente, né, tava falando outro dia é assim, as pessoas elas têm que trilhar os seus caminhos dentro do escritório. Né? No nosso escritório você pode trabalhar em áreas diferentes, de formas São muitas diferentes, áreas. mas eu acho que as pessoas também estão esperando um direcionamento, às vezes, muito maior do que, né, Tem um faz pouco sentido. dessa questão da geração, acho que não colocando isso como ah, um- acho que no fim o escultor comentou, acho que o arquiteto acaba traçando a sua carreira também, né? Eu acho que assim como eu busquei o que mais me interessava, porque você tem uma série de tipos de projeto que você pode trabalhar, de áreas diferentes, eu acho que também a pessoa tem que entender o que mais estimula ela a trabalhar, onde ela trabalha melhor. No fim, se ela é mais feliz trabalhando, desenhando prédios, fachadas, ou projetos comerciais, ou projetos corporativos. E claro que isso muda ao longo do tempo, né? Sua opinião vai mudar, você vai ter uma experiência assim num projeto, você vai ter mais segurança para passar para um projeto maior. Aham. Mas eu acho que tem muito uma, uma busca pessoal para o que aquela pessoa quer como realização também para ela. Sim. E em E, quanto tempo, né? e em quanto tempo também, porque eu acho que a Aham. gente vive hoje também um mundo muito acelerado e a gente acha que as coisas vão acontecer numa velocidade muito maior do que elas de fato, assim, as coisas demoram para acontecer. E, na verdade, é uma sensação nossa, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, você está no meio do processo, você não percebe que em 2, 3 anos você entregou um monte de projeto e que aquilo agregou um monte, que você é outra pessoa do que 2, 3 anos atrás. Então, acho que tem que olhar na carreira, né? O arquiteto acaba trabalhando até o fim da vida, no fim, Aham. se quiser. Com certeza. Então, se você com 30, 40 anos de trabalho, o que, que você já entregou, com 40 anos de vida, e talvez aí 40 anos você vai ter 20 anos de carreira, com 80 anos, o que, que você vai ter realizado? Então, acho que tem nessa busca, cada um acho que tem que ir atrás do conhecimento também, ir atrás das informações, e fazer cursos, e se envolver em experiências, e buscar vivenciar a obra. Acho que uma coisa que a gente aprende muito a forma de trabalho aqui no Brasil, principalmente, é na prática, né? Falamos muito sobre isso, né? A gente, né, não tem muito a nossa mão de obra, nossos processos de trabalho, eles são muito precários, né? Então a gente trabalha muito na prática, você tem que sentar com o serralheiro e desenhar um a um, não é uma serralheria super Industrial. especializada, industrial, Aham. que se você conseguir trabalhar com uma serralheria dessa, eu acho que é um tipo de projeto que vai conseguir absorver um custo alto de ferramental, de equipamento, de máquina. Mas a realidade do dia a dia de projetos menores é que você vai acabar trabalhando com um serralheiro que trabalha numa garagem, que tem ali alguns equipamentos rústicos ainda, né? Então, não adianta você fazer um baita de um desenho técnico que o cara não consegue ler. Então, você vai ter que sentar, explicar, repetir inúmeras vezes, né, que é aquele detalhe que você quer. E isso é a prática do trabalho, né? Não Aham. tem forma de você aprender isso numa faculdade se não vivenciando aquilo. Com certeza. E a somatória dessas experiências, no fim, acho que ela traz um lado muito humano também. Eu lembro que projetos corporativos são muito tensos normalmente, porque você trabalha em horários, as obras acontecem em horários, né, fora do horário comercial, Aham. as entregas têm datas muito precisas e justas ali. Eu lembro que no escritório que eu trabalhava, a gente fazia banco de investimento e muitas vezes as mudanças elas tinham que acontecer no final de semana. Se desligava o CPD de um banco e tinha que ligar na segunda-feira o CPD funcionando 2 dias depois. Então era uma pressão muito grande de que tudo tivesse perfeito, redondo, acontecendo no dia zero ali na segunda-feira. Então não adianta você, aprendi muito que assim, não adianta espanar com o fornecedor. Você tem que ter muito tato, você tem que ter muita psicologia para lidar com uma série de situações e não perder a mão. Se você perder a mão, você não vai conseguir. Com Aí eu certeza. falei, o cara, então tá bom, tchau, obrigado, não vou te atender. E aí você não chegou no resultado. Então acho que tem
essa vivência, ela é muito na prática, e eu vejo muitas vezes, principalmente as pessoas mais jovens, que era como a gente estava alguns anos atrás ali. Muitas vezes você entrava numa discussão e perdia a mão, acho que perdia a razão. Eu acho que... Mas a arquitetura é muito psicologia, né? Entra muito, assim. Muito. Você tem que entender de pessoas. Muito. Você tem que entender Primeiro... o que... Eu sou a cliente, por exemplo. Eu chego assim, eu quero alguma coisa, mas por trás desse meu desejo existe tantos outros desejos, né? Fazer essa leitura do briefing da pessoa que está por trás, o que de fato ela quer, né, numa conversa, e você, que perguntas você vai fazer para você conseguir as informações que você precisa para desenhar o projeto. Aí, na prática, entender a real situação, porque no fim, mas quanto você quer gastar? E você perguntar isso sem ofender, porque muitas vezes, não, mas peraí, eu não quero te falar, porque senão você não quero te limitar. Eu falei assim, não, calma, não é que você vai me limitar a minha criação, muito pelo contrário, eu preciso dessa informação para criar, porque provavelmente o parâmetro principal da maioria dos projetos é quanto você vai gastar, a maioria. É um ponto assim fundamental. Os arquitetos eles ficam com medo, né, de perguntar para não perder o projeto, às vezes não perder o cliente. E é um problemão. E é um dos não é à pilares toa que todo fundamentais mundo do fala briefing. que obra atrasa, obra fica 3 vezes mais caro. Isso é tão assim, todo mundo sabe disso, né? Assim, por falta de planejamento. E aí, nesse processo todo, assim, a gente fala muito também, a gente tem muito projeto realizado, acho que por essa vontade de conseguir fazer acontecer. Então, assim, tem muito projeto em imagem, em 3D, que a gente nem divulga, porque eles não foram para frente. E eu acredito muito que o projeto, né, a arquitetura que a gente faz, o trabalho que eu me propus a fazer quando escolhi fazer arquitetura, era conseguir até o final. Acho que a ideia inicial, ela está muito distante do projeto realizado. Assim, esse processo é o que faz realmente a mágica acontecer, de você fazer aquela imagem, e a gente olha muitas vezes a imagem do projeto, e o projeto realizado, eu vejo as pessoas novas do escritório e falo assim, nossa, mas está igualzinho. Eu falo assim, então, tá vendo? Olha a responsabilidade, quando você está criando a imagem, o que você tem que criar ali e pensar tudo, assim, a gente tem uma frase ali no escritório assim, inventou, resolve. Assim, não adianta você inventar um negócio que você não consegue realizar na frente, ou porque por prazo, ou porque a nossa tecnologia que a gente vai ter disponível para realizar aquilo não dá conta, ou pelo orçamento. Então, a gente já tem que criar tudo com esses parâmetros para a gente conseguir passar por esse processo todo e chegar numa foto no final, ou na chefe emocionada no dia da inauguração do restaurante. Sim. Acho que isso é a finalização do trabalho, o objetivo, a missão do trabalho. Tem uma outra pergunta também, né? Que é como limpa. E essa, por exemplo, os mais jovens às vezes ainda não aprenderam, né? Porque nunca limparam, né? Eu acho que assim, como você criar alguma coisa, como é que você limpa ela, né? Tá, porque entendi. Assim, né? Como é que você limpa esses frisinhos todos aqui, né? Como é que foi você... o que o Marcos falou no outro episódio, né? Que só vocês conseguem fazer isso. Eu acho que isso tem uma preocupação até com, né, se você pensar no jeito macro, na sustentabilidade do projeto e tal, assim, se você cria uma coisa que custa um absurdo para você ter uma manutenção, ele não faz o menor sentido, né? Ele já não é sustentável, porque você tem um custo de manutenção altíssimo. Então as coisas têm que ser pensadas para durar. Para durar, o negócio tem que durar 100 anos. Se ele durar 100 anos, se tiver eu tinha um professor que falava que dos projetos que envelheceram com dignidade na cidade, porque tem muito projeto que ele envelhece mal, né? Tem acabamentos que você põe na fachada que ele envelhece mal, não adianta você gastar e ele envelhece mal. E com pouquíssimos anos. E com pouquíssimos anos, ou seja, os projetos que conseguem envelhecer e continuarem atuais, é claro, você vai acabar tendo que colocar tecnologia, trocar iluminação, tem um monte de coisa, mas assim, o projeto tem que ter uma inteligência ali, que uma delas é envelhecer bem. Então, acho que isso é uma das coisas que o Antônio comentou, porque sempre é uma pergunta que eu faço, tá, mas como limpa isso aí? Se você tiver que desmontar a parede inteira para limpar, é impossível. Ou ela vai ficar suja e vai ficar feia. As pessoas vão olhar e vão falar, isso aqui não deu certo, errou. A questão que vocês falaram de sempre estar preocupados com a solução de cada detalhe, né? Então, vamos ter que desmontar, vai ser aparafusado, aí começa a nascer o projeto, porque você vai ter que assumir, então,
ele vai ter que ter um parafuso, esse parafuso vai ter que ser pintado, porque vai ter que ficar bonito, tem que ser alinhado um com o outro. Não adianta o cara vir e parafusar um a cada distância que não vai ficar bonito. Vocês estão falando, eu lembrei que foram 7 horas, são 18 anos dedicados à arquitetura, a esse segmento, eu nichei, né? E foram 7 obras nesse decorrer desse... E eu lembrei aqui de uma situação de um piso que a gente precisava colocar, mas ia dar o maior trabalho no restaurante. Todo mundo, não, depois a gente vê. Depois a gente vê. Fez outra obra. Colocou o bendito do piso. Já trocou? Não, nem lembro desse restaurante. Gente, é uma loucura isso, assim, esse final de obra, sem planejamento, que você vai colocando. O problema, não tinha como limpar o piso, não tinha como. Muitas vezes você tem que lidar com a realidade do momento ali, então assim, não dá para pôr tudo que vai durar 100 anos, Sim. óbvio, mas assim, se o cliente tá todo mundo na mesma página, tudo bem, a gente vai assumir que a gente vai colocar isso aqui, isso vai te dar uma manutenção de tanto em tanto tempo, tal. Tudo tem que ser amarrado. Sim. E transparente, né? transparente. Foi o que eu falei do pet shop, né? Sim. No outro episódio, falando sobre a durabilidade dele. Às vezes a gente faz alguma coisa, mas você tem consciência do que você está fazendo, né? Porque depois a gente vê, sai caro. Sai bem Pode caro. acontecer. E o lance dos testes todos, né, que a gente estava comentando, eu vi de uma amiga nossa falando que projetos de arquitetura, todos são, na verdade, protótipos, né? A gente faz uma vez só e ele tem que durar para sempre, um negócio com investimento altíssimo. Quando você faz uma cadeira, você faz um protótipo, testa, quebra, volta, arruma o detalhe e tal. E na arquitetura, ela é um grande protótipo. Então, essa fase de criação, a gente ter oficina na mão para conseguir prototipar pelo menos os fragmentos daquele projeto, a gente pelo menos vai tendo segurança de que as soluções que a gente está propondo vão parar de pé lá na frente. Sem falar na principal missão, que é a realização de um sonho, né? Muitas vezes aquela família vai morar naquela casa a vida inteira, ou o sonho daquele negócio, enfim. Eu chamo vocês de realizadores de sonhos, porque realmente são. Então, eu acho que essa é a principal missão, né? O que você falou que marcou na sua cliente, emocionada, que não tem preço, né? Não tem preço. Gente, passando um pouquinho aqui para um assunto bem complicadinho, que nunca tem resposta, mas talvez vocês tenham, que é uma dor latente no mercado. Como a gente falou, o profissional ele sai da faculdade sem saber precificar, sem saber fazer o marketing, sem saber gerir. Essa questão da precificação, o que vocês podem orientar esse profissional que tá perdido? Porque realmente é uma dor latente do mercado. Pensar no tempo. É o tempo. A gente trabalha com tempo, a gente vende tempo. Eu acho que a gente já precifica os projetos no escritório por tempo há muito tempo. Mas fazer com que todos no time tenham essa consciência e apliquem isso constantemente é uma parte difícil. Eu acho que o arquiteto ele tem essa vocação de realizar. E o projeto sempre pode ficar melhor, né? Então, assim, a gente vai mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí eu acho que é onde mora o perigo normalmente da gente entender de fato até onde a gente deve ir para não criar um problema maior lá na frente, né? Então eu acho que pensar nessa questão, né, do tempo como o ativo que você tem, ela é fundamental. Bacana. E levar em consideração as ferramentas inerentes da profissão, né? Acho que fico, né, imaginando, né, jovens escritórios, pequenos escritórios ou, né, profissionais autônomos contratando todos os softwares em dólar com o preço que tem. É uma dificuldade muito grande, eu acho que aqui no país, né, quando a gente olha para o país como um todo, né, também. Eu acho que todos esses pequenos custos inerentes têm que ser avaliados também. Realmente é um assunto assim que sempre fica como no marketing não existe, né, assim, uma tabela,
Assim, tem o preço que o mercado pratica, mas há quanto tempo você está no mercado, tem peso, todas as premiações que vocês são chancelas, então isso tem peso, né? Não, tem valor, na verdade. Na verdade, qualquer coisa só vale o quanto alguém está disposto a pagar. Fora disso é sonho. Mas tem eu acho que tem um lado de valorizar também o trabalho, conseguir fazer o cliente entender o valor do seu trabalho. Sim. E para isso, claro, você tem que ter passar segurança, você tem que ter conhecimento, você tem que ter segurança não só passar segurança, mas você ter segurança do que você está fazendo, né? Eu acho que a gente tem também, né, aprendido muito a conseguir passar, não para um cliente ou outro, mas para o mercado como um todo, o valor do projeto, né? E entender assim, olha, você está investindo dinheiro num escritório que, inclusive, pode valorizar o seu negócio, né? Pode, né, muitas vezes uma casa construída, ela é vendida por, ou ela é reformada. Usam muito hoje, né? Vão fazer o anúncio, arquitetura, fulano de Ou tal. seja, é um investimento que é feito assim. A gente acho que já saiu um pouco disso, mas no fim tem muita gente que constrói sem arquiteto, né? Então eu conheço várias pessoas que falam assim, por favor, não caia no erro de não contratar um escritório de arquitetura, porque ela vai conseguir primeiro ter um planejamento do seu projeto, né? Da sua reforma. As pessoas acabam tentando fazer com uma reforma chama o pintor, chama o empreiteiro, eu resolvo, tal. Cara, isso te toma um tempo grande, então assim, a maioria das pessoas trabalham em outras coisas e tentam gerenciar uma obra dentro de casa. Geralmente tem que ser refeito, é o barato que sai caro. E tem que ser refeito. E assim, você traz um marceneiro para fazer uma coisa que vai estragar a pintura do outro, vai estragar o piso que acabou de ser feito. Então assim, ter um planejamento disso como um todo, aí desde do projeto em si, né, não necessariamente o escritório de arquitetura vai fazer o gerenciamento da obra, mas acho que esse planejamento como um todo, ele tem que ser valorizado, porque enfim, ele é o que vai fazer o negócio dar certo sem grandes dores de cabeça. Acho que fora a inteligência, aí cada arquiteto atua na sua área, assim, nós temos ali um conhecimento em várias áreas distintas, então acho que a gente acaba agregando muito, né? Então, até pegando o gancho dessas várias áreas distintas, hoje os processos são os mais complicados, pelo menos para mim e para a grande maioria das pessoas que eu converso, né? E são muitos detalhes, né? Hoje vocês conseguem dividir em departamentos? Como que funciona essa divisão de várias áreas? Hoje os times, a gente tem 5 times trabalhando no escritório, cada um atua, tem uma vocação, assim. Então tem um time que atua mais em varejo, um time que atua mais em corporativo, um time que atua mais em edificações, né, que são prédios, casas. Tem um time de produto e um time de residencial. Mas o residencial, por exemplo, ele atua tudo que envolve um pouco o morar, né? Então, o residencial ele faz tanto o projeto do cliente residencial e do projeto para incorporação, principalmente nas áreas comuns, de interiores e tal, porque as pessoas moram nesses espaços, então, assim, tem uma conexão com fornecedores, com tipos de morar, com comportamento. Acho que a gente está muito pensando na pessoa, né? Então, no fim, acho que esse ser humano que vive a casa, que vive as áreas comuns de um prédio, acho que tem muitas similaridades ali. Claro, o projeto residencial em si, ele tem um timing, um atendimento bem diferente, mas é um time que consegue lidar com esses dois universos com uma certa facilidade. Muitas vezes nesse time tem projetos de varejo, né? Lojas de mobiliário que tem uma afinidade já, porque já atende, já especifica tal. Então a gente já fez, é um time que atende também um pouco de varejo. Mas eu acho que acaba acontecendo um pouco de afinidade, perfil do time junto com o perfil do cliente. Então a gente acaba juntando um pouco isso. Não é uma coisa tão blindada Entendi.
no tipo de projeto, mas a gente acaba fazendo um pouco essa distinção também. Entendi. Técnica Eu penso que e para pessoas, tudo né? isso acontecer, tem que ter uma equipe muito, muito engajada, né? Qual que é o segredo de ter uma equipe, um time fiel a vocês? Eu vou falar que só de trabalhar naquele espaço eu seria super fiel. Olha, acho que quando eu tiver 80 anos eu vou vir aqui e vou contar esse segredo. Eu ainda não descobri. No episódio 10.000 e não sei. É difícil, mas a gente tem as pessoas que estão com a gente há Sim. muitos anos. É, assim. igual Eu você acho falou, que, são muitos anos. eu acho que assim, a gente tá junto. A gente tá no dia a dia, a gente faz o nosso melhor. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. É isso, eu acho que nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente erra, mas a gente tá sempre junto e fazendo junto com as pessoas. Então eu acho que esse é um ponto de fato é importante para essa lida. E tem assim, a gente está imerso no processo ali, mas a gente, enfim, cara, o escritório tem entregue muitos trabalhos que a gente tem muito orgulho, e a gente está o tempo todo reestruturando isso lá dentro, justamente porque tem essa dificuldade, é um Sim. desafio, não é uma coisa falando simples. de Não, pessoas, né? eu tinha um time fechado assim, a cada um, esse atende corporativo, esse atende isso. Assim, é claro que hoje o time que atende corporativo, a gente tem um volume grande de projetos corporativos que tem um perfil de atendimento, né? Lida com uma administradora de projeto que intermedia essa conversa com o cliente. Então a gente tem que ter um papel de um project manager dentro desse time, que está atuando o tempo todo dentro desse projeto. Mas a composição do time, acho que é uma coisa que a gente tem essa preocupação, ela tem que ser sempre múltipla ali. Acho que é um pouco como a gente teve essa formação, né, que a gente comentou de somos diferentes, talentos multifacetados. Acho que é uma coisa que a gente sempre coloca nesses textos que a gente descreve com um pouco escritório, mas tem uma pessoa que adora fazer apresentação, tem uma pessoa que é incrível no atendimento, tem um carisma, acho que tem uma pessoa que tem uma organização que consegue organizar os fluxos de trabalho dentro do time. Tem que ter uma pessoa técnica que está olhando sempre para o fluxo, para o desenho dos projetos, para a parte de desenvolvimento desse conceito. Então, acho que a gente vai compondo esse time e, claro, ali tem, dentro dessas características, tem pessoas que têm uma afinidade maior com o varejo. E aí, o varejo, hoje, assim, até... hoje a gente gosta... a gente coloca muito conceito, storytelling no projeto. Então, tem muito essa leitura. A gente gosta de criar as experiências dentro do projeto. Aí isso se desdobra, né? A gente tem, por exemplo, uma pessoa... mais de uma no time de produto e no time de edificações, uma pessoa que está focada na arquitetura digital, em criar ferramentas tecnológicas para resolver questões de projeto. Então, eu quero criar uma cobertura X, assim, como é que a gente vai parametrizar isso para a gente conseguir executar isso lá na frente? Então, a gente quer um rabisco é muito fácil, mas e isso há pouco tempo atrás a gente não tinha essas ferramentas, né? Então são ferramentas que a gente está sempre se atualizando no escritório para você conseguir gerar uma documentação daquela ideia que consiga ser executado por uma máquina que vai recortar todos os perfis, e a gente consegue montar um quebra-cabeça que é muito mais simples, né? Tudo mapeado ali com as peças enumeradas e tal. Então hoje são pessoas que inclusive funcionam um pouco na horizontal do escritório, né? Esse time de edificações, por exemplo, que trabalha em BIM, a gente nem tem todos os projetos ainda em BIM acontecendo, mas a gente tem um time que atende os outros times dentro do escritório. Tem um time de design de produto, que é o que desenvolve tanto os produtos soltos, como o Antônio tinha comentado, mas que a gente desenvolve os produtos dentro dos projetos. Então eu vou desenvolver um forro dentro de um escritório, entra esse time e desenvolve um projeto dentro do outro projeto maior. Então foram organizações que a gente foi criando para fazer essa máquina funcionar. Ela parece
confusa para a gente que está de dentro, mas ela é até que clara ali, porque no fim ela está funcionando de certa forma. Ela sempre tem que ser ajustada porque a gente tem oscilações. Uma hora está com mais projetos desse tipo, outra hora está com menos. Sim. Outra hora esse cliente parou um determinado projeto porque está na prefeitura, então a gente tem que relocar. Você acabou de falar de storytelling, a gente falou de branding, né? Vocês, tudo é feito no escritório ou vocês têm uma parceria? Por exemplo, cada projeto é com uma agência de branding. Como que funciona? Acho que depende, né? Cada projeto é de uma forma. Mas vocês desenvolvem isso também no escritório. A gente acaba contribuindo sempre muito, a gente se envolve muito, a gente até já teve problemas com essa... Não, esse daqui dá pra lá é seu, daqui pra cá é meu, tá? Então tá bom. Mas é o que todo mundo fica encantado com as soluções, né, dos projetos, assim, a característica maior. Porque aquilo que a gente falou lá atrás, no começo do escritório, eu nunca quis que a pessoa, o cliente que está vivenciando aquele espaço fizesse uma distinção. O arquiteto desenhou até essa linha, daqui para lá foi o paisagista. Eu acho que tudo tem que estar em sintonia, em harmonia, tem que ser um espaço incrível como um todo. Você pegar o cardápio do restaurante, ele tem que estar sincronizado ali com a forma, com o desenho, com o discurso todo que está sendo passado naquele projeto, os materiais. Então, acho que a parte de operações de um restaurante, ela está muito em sintonia com a arquitetura. Eu tenho que ter uma cozinha extremamente eficiente, que atenda... Né? Então, assim, onde está a saída de pratos, a entrada de talheres sujos num restaurante, ela é definida junto com o time de cozinhas. Claro, projetos menores, de cafés menores, coisas... A gente mesmo projeta porque a gente também já aprendeu. Mas não dá para você projetar um Outback. Tem uma empresa de cozinha que vai projetar e a gente tem que trabalhar junto para entender os fluxos dentro do restaurante e não criar uma coisa que não funcione ou que possa dar problema no futuro. Acho que... assim, isso eu acho que é outra característica do escritório. Sempre trabalhar com especialistas. Isso é sempre, assim, é um cuidado extremo nas escolhas, né, e montagens desses times ao longo do tempo que a gente foi... E nessa a gente foi construindo várias parcerias muito legais. Então, trabalhar em rede, né? A gente tem uma rede que a gente consegue acessar. Isso, sempre, você falou muito né? sobre isso, sobre essa rede de contatos, a importância dessa rede de contatos para ajudar, para agregar ali nas soluções dos projetos, né? Você tem que construir isso de maneira sustentável, né? Então, assim, é uma parceria, né? Então, você vai trazendo junto, trabalhando junto. Os trabalhos, eles têm que ser positivos. Você tem que acreditar essas pessoas da maneira adequada. Então, eu acho que essa construção de longo prazo é que faz uma massa crítica realmente sólida para você conseguir fazer tudo isso. Eu acho que né? na arquitetura a gente está sempre no nosso universo vinculando a construção do espaço, né? Mas no fim acho que o termo arquitetura ele está muito nessa organização, né? Você tem arquitetura digital, arquitetura de software, arquitetura da informação. Sim. Ela é uma organização arquitetura disso da comunicação. tudo. Arquitetura da comunicação. Então, no fim, o arquiteto ele tem que ter a visão do todo para conseguir organizar e priorizar as coisas. Então, assim, se eu não sei todos os sistemas de exaustão disponíveis para colocar num restaurante, eu não vou saber direcionar para o cliente se o caminho melhor é aquele ou esse. É claro que eu vou lidar com um especialista, mas muitas vezes eu posso virar para o cara e falar assim, cara, você não vai gastar nesse piso porque você vai ter que comprar aquela máquina lá. Assim, eu tomo a decisão se o piso é esse ou não, mas eu preciso direcionar o cliente para um caminho que a coisa como um todo lá na frente seja equilibrada, né? Senão o cara... Pô, não fechou a conta, gastou mais do que devia porque eu comprei uma máquina e um piso mais caros do universo. A máquina ele tinha que comprar, mas o piso a gente talvez conseguisse equilibrar numa outra alternativa. Então a gente tem que o tempo todo estar mapeando tudo o que está acontecendo, de certa forma, assim, agir como um maestro numa orquestra ali, então você tem que estar todo mundo em sintonia tal para o negócio acontecer.
E, assim, no fim, a decisão é sempre do cliente. Então, a gente tem que colocar todas as informações para ele claras, com transparência. Poder Assim, tomar a decisão. daqui é você que vai decidir se quer ir para lá ou para cá. Acho que, no fim, a grande solução pelo menos, a maior parte dos problemas é essa transparência, né? Lá atrás, na hora de fechar o projeto, essa transparência aí que realmente faz acontecer. Tudo que vocês falaram, assim, mostram isso, assim, a transparência, criar soluções, que é tudo que o cliente quer, né? E é difícil, lembro de ensinar o cliente disso, né? Realmente Gente, todos clientes que chegam, que estão escolhendo vários escritórios de arquitetura. Eu quero fazer uma casa, estou conversando com vários escritórios e tal. Eu lembro de você falar uma coisa assim, você tem que ter empatia pelo arquiteto. Você tem que se dar bem com ele, porque você vai expor toda a sua vida. Você vai os dois lados vão acabar tendo que ter muita transparência, muita sinergia para conseguir realizar o melhor trabalho possível. E ali. vão ficar juntos ali por Vão ficar muito juntos. tempo, Então, né? acho que muito tempo. às vezes se isso é uma coisa atravessada, assim, não, contratei o cara porque ele tinha nome, ou porque, sei lá, eu acho que, cara, vira uma coisa assim, você tem que estar seguro dessa decisão dos dois lados também, né? Às vezes a gente pega cliente e fala assim, cara, esse cara não a gente E a tem hora o também de cliente e falar o não cliente, né? Que é importantíssimo isso aí também. Você conseguir identificar isso. O demitir o cliente, nem contratar esse cliente. O ideal é antes, não né? nem contratar. Faz parte, tá tudo bem, né? Acho que tem uma série de profissionais que vão atender, então acho que assim, a gente tem que ter muita frieza para conseguir olhar e falar, acho que melhor a gente parar e a gente segue de outra forma. Eu acho que hoje diminuiu muito, né? Acho que até, assim, pela característica dos projetos que a gente faz, o tamanho, acho que a gente tem clientes cada vez mais profissionais, né? O posicionamento de vocês, né? Não, e também assim, não é proporcional. A gente sempre, se você aparecesse com um banheiro no escritório, a gente querer fazer o banheiro mais incrível do mundo. Então, assim, a gente acaba tratando qualquer projeto, independente do tamanho dele, com uma super importância. Às vezes acordo no meio da noite pensando no banheiro do cara. Então, assim, você pode acordar no meio da noite pensando num prédio, assim, no fim, a coisa acaba tomando um tempo e a gente... Aí uma característica muito nossa, de querer entregar sempre surpreender, sempre entregar um pouco mais, sempre ir além, pensar no todo, pensar em quem vai usar o espaço, eu lembro, né, projetos que a gente fez para incorporação, que eu acho que assim, muitas vezes o arquiteto que está projetando o prédio e a gente vai lá fazer interiores, o arquiteto não faz uma reflexão de quem vai vivenciar, em que situação aquilo está inserido na cidade. E a gente acabava trazendo assim, olha, eu acho que esse público, nessa idade, esse perfil, a fase que eles estão da vida, para esse tipo de apartamento que está sendo oferecido aqui, eu acho que o cara ele tem filhos, ele frequenta essa escola, ele vai nesse bar, ele vai nesse... A gente acaba traçando, né, até na apresentação ali tem as personas que a gente cria, que vinham desde lá de trás, né? A gente faz ainda projetos de apartamento decorado. O apartamento decorado ali é meio frio ali, né? Porque não mora uma pessoa ali. Até porque tem que ser bem comercial, né? Mas a gente fazia questão de trazer assim, colocar bilhetinho na geladeira, de botar o sapato meio desarrumado, colocar carteira, fone de ouvido jogado. Assim, sempre foi uma produção, a gente gosta até. Os detalhes assim, que fazem toda a diferença. Aí começava a escrever assim, quem que é essa pessoa, o que faz a mãe dela, por que ela está aqui em São Paulo. Assim, era sempre, traçava a história toda ali com uma riqueza de detalhes e a gente ia colocando esses pequenos detalhes no projeto. A gente faz isso até hoje e é sempre uma diversão. Assim, eu sei que os corretores, né, quando entram assim, mas parece que mora alguém aqui. Você entra, a música tá tocando. E não é à toa que vocês estão onde estão, né, gente? E vamos muito mais longe. Com certeza. E eu estaria acompanhando e aplaudindo. Já sou fã desde sempre, né? A gente vai falar quantos anos? Quase uma década. Então, assim, eu muito feliz em lançar esse projeto aqui em São Paulo com vocês. Com um escritório que realmente eu admiro, que eu vejo essa transparência, que trabalha de verdade a sustentabilidade.
essa leveza de vocês, que eu acho incrível, que deveria ser regra e exceção, né? Infelizmente, a gente sabe disso. E que fique de exemplo, né, para os novos profissionais. Até quero finalizar vocês deixando um recado aí para esses novos profissionais. E agradecer muito a disponibilidade do tempo. Eu sei o quanto vocês são corridos, então me sinto honrada de tê-los aqui. Legal, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Estamos muito felizes aqui também. Poder contar essa história toda aqui e dividir. Coisa boa. Legal. E, gente, para fechar, que conselho vocês dariam aí para esse profissional que está entrando no mercado ou que está pensando em desistir? Enfim, não vai falar desista, não. Nada, não. Geralmente geralmente eu desisto. Tem que trabalhar. Boa. Não existe almoço grátis. Uhum. Você tem que trabalhar duro, ser sério, honrar com os seus compromissos, pensar no próximo. Se você está trabalhando num escritório, pensa também no escritório que você está trabalhando. Eu acho que as questões éticas, morais são fundamentais aí. Perfeito. Eu até falei, né? Eu lembro que eu fiz arquitetura pensando muito nessas experiências todas, o que a gente conseguia realizar, né? E enfim, esse resultado, né, da pessoa emocionada no fim do projeto. Acho que os tempos estão mudando. Eu acho que, e até a minha percepção do meu trabalho, acho que mudou bastante em pouquíssimo tempo, assim. Acho que principalmente as novas gerações, tudo que está sendo construído hoje no mundo, acho que tem que olhar para os próximos anos. Qual é a responsabilidade de tudo que a gente está construindo hoje para os próximos anos, o impacto que isso vai ter. Eu acho que a gente tem hoje um potencial e assim, a gente está com uma causa na mão para resolver. Então, assim, a gente tem pesquisado muito sobre as estruturas de madeira, sobre outros materiais que envolvem resíduos, gestão de resíduos nos projetos, porque isso tudo vai ter que ser resolvido lá na frente. Sim. E está no colo da arquitetura resolver essas questões. Claro, a gente conta com os especialistas, com a engenharia, com uma série de coisas, mas eu acho que as soluções têm que partir muito da arquitetura. É claro que a gente vai continuar criando as experiências, é claro que a gente tem que pensar no ser humano, tem que pensar em toda essa festa que é a vida. Sim. Mas a gente tem um grande problema para resolver no futuro e a gente já está no meio dele. Então essa arquitetura agora, ela é uma arquitetura de sobrevivência da humanidade. Se a gente olhar dessa forma, eu acho que essa geração toda que vai construir, assim, a gente talvez projete por mais 40 anos na nossa vida, mas todo mundo vai ter que entrar nesse barco e entender essa responsabilidade aí. Perfeito. Excelente mensagem. Jogou toda a responsabilidade que tem que ter mesmo. Porque eu acho que tem que, assim, cara, estética, interiores, acabamentos, é tudo muito legal, mas isso tudo tem que ser feito com consciência, com bom senso, porque tem esse lado que todo mundo precisa olhar. Bacana. Gente, então, mais uma vez, muito obrigada. Que seja a primeira de várias. Eu me apaixonei por São Paulo, acho que eu não saio mais daqui. Vou ficar Goiânia e São Paulo. E é isso. Valeu. Muito obrigada mesmo. Nada. Gente, finalizamos aqui o 2º episódio do Super Limão. Incrível, muito conteúdo. Se eu fosse você, eu pegava um papel e caneta, assistia esse podcast assim, com papel e caneta. Muito obrigada pela audiência e até a próxima temporada.